boa tarde. Nós vamos começar a nossa aula de hoje e eu vou explicar a respeito do seguinte. Muitos alunos estão me mandando mensagem dizendo que não vão conseguir assistir a aula hoje por conta da internet. Internet aqui em Brasília está sendo um caso sério, tá? Então, por isso que eu decidi fazer o seguinte nesse segundo bimestre. Eu vou gravar as aulas. Estou fazendo uma pequena edição para colocar no Google Meet, e lá tem uma pasta específica, tá? Aulas gravadas no Meet e as datas. Por que que eu resolvi fazer isso? No caso, vocês também vão ter direito, quem não assistir ou quiser repetir, vão ter direito a ver novamente ou assistir pela primeira vez a aula, essa aula gravada da quinta-feira, e colocar lá como tarefa cumprida, porque ela vai fazer parte também das notas. Então, nesse segundo bimestre, vocês deverão assistir às aulas, tanto no Meet, aqui, a aula ao vivo, ou a aula gravada, marcar como concluída e vai valer nota, quanto também as atividades que eu estou postando no Google Classroom. Então, são essas duas, vai mesclar isso aí, então, as atividades escritas e a aula ou videoaula. Certo, gente? Eu já comecei da semana passada, já está no Google Classroom, lá a data direitinho. Quem assistiu já a nossa aula ao vivo da quinta-feira, coloca lá como já vista, atividade cumprida. E quem não assistiu tem a oportunidade também de assistir. A mesma coisa eu vou fazer na aula de hoje e nas aulas seguintes. Tá ok? Então, nós temos aí 40 pessoas. No caso aí, são 38 alunos. Então, nós vamos começar a nossa aula agora. Bem, vocês viram que na segunda-feira eu postei para vocês aí a atividade, duas atividades, na verdade. Eu vou começar já apresentando a nossa tela. Se por aqui. Não. Só achar aqui para eu começar a apresentar para vocês. Onde ela está? Vamos ver se vocês conseguem. Tá aparecendo. Apareceu? Sim. Bem, isso foi a primeira atividade aí, frase, oração em período. Gente, isso aqui está sendo tudo revisão do que vocês já viram nos outros anos, mas eu preferi fazer uma breve síntese aqui, e todo esse material, ele eu estou digitando direitinho, tem um enquadramento todo, e vocês, se vocês quiserem, podem até, como eu falo, já ir guardando, que isso aqui vai ser muito útil para os outros anos de vocês, tá? Bem, vamos começar então aí. Frase, oração e período. A gente vai dar início à nossa síntese. O que é sintaxe, aliás? Parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase ou suas relações de concordância. Então, nós vimos nas atividades passadas, estudamos morfologicamente as palavras. Agora nós vamos ver a parte da sintaxe, que é feito por concordância, subordinação e ordem às palavras, às frases. Além de tratar da disposição das palavras na frase, estuda as frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Então, olha só, quando queremos emitir uma mensagem, combinamos palavras e formamos frases, orações e períodos. Existem algumas diferenças entre frase, oração e período, que são enunciados. O que são esses enunciados? São palavras ou conjunto de palavras, utilizados para transmitir uma mensagem.
Então, para diferenciá-los, nós vamos ver aí 3 critérios. E quais são eles? Do verbo, se ele é obrigatório, se a pontuação é obrigatória e se o sentido é obrigatório. Então, quando nós temos aí a frase ela pode ser tanto nominal quanto verbal, tá bom? Quando ela é nominal, é porque ela não possui nenhum verbo. Ou seja, o centro dessa frase é o próprio nome. Aqui eu tenho para vocês um exemplo. Quando eu falo assim, eita, eita, é só uma palavra, não tem nenhum verbo aqui. Olha só a outra aqui, esse outro exemplo. Que susto! Tem algum verbo nessa frase? Não tem. Então, ela é uma frase nominal. Então, as frases com verbo. Olha essa outra frase aqui. Pare. Nós só temos um verbo, tem um sentido, por isso ela é uma frase. Então, nas frases, o meu verbo, ele é obrigatório? Não. Por isso que nós temos as frases nominais e as frases verbais. A pontuação, ela é obrigatória? Sim. Eu tenho que, no final da minha frase, tem que ter o ponto de exclamação, de interrogação, o ponto final. O sentido da minha frase, ele é obrigatório? Sim, tem que ter um sentido para ser uma frase. Então, continuando. Já na oração, olha só, oração. Eu tenho essas duas frases aqui. Estou aqui. Preciso conversar com você. Na oração, seguindo esses 3 itens aqui, o verbo é obrigatório na oração? Sim, ele é obrigatório. A pontuação aqui, ela é obrigatória? Não. Não necessariamente eu preciso de pontuação. E o sentido é obrigatório? Não. Olha só, quando eu falo assim, estou aqui. Se for pego essa frase, essa oração, aliás, essa oração de um modo ou de outro, de assim, aleatoriamente, ela não tem sentido. Estou aqui. Aqui aonde? Está faltando complemento. Então, o sentido da minha oração, aliás, não precisa ter sentido a minha oração, não obrigatoriamente. Mas precisa ter um verbo. Qual é o verbo dessa oração aqui? Estou aqui. Falem para mim, qual é o verbo? Vamos, gente. Qual é o verbo? Estou aqui. Isso, estou. No caso, o verbo no infinitivo é estar. Nesse outro aqui, preciso conversar com você. Qual é o verbo? Qual o verbo da oração? Preciso conversar com você. O verbo precisar e conversar. Exatamente. Nós temos aí 2 verbos. Se eu coloco só essa oração aqui, preciso. Tem sentido? Ela sozinha não tem. Então, por isso que eu falei para vocês, na oração o sentido não é obrigatório. Então, vamos ver o período. No meu período, ele pode ser tanto simples quanto período composto. Correto? O que é um período simples? Ele tem apenas uma oração. E como é que eu sei se tem uma oração? Como é que eu conto as orações de um período? Falem aí para mim, como é que eu conto as orações de um período? Quem sabe me dizer? Como eu conto as orações de um período? Com o tanto de verbo? Muito bem, isso mesmo. Então, eu sei quantas orações tem o meu período pelo número de verbos, exatamente. Então, se o meu período ele é simples, porque tem apenas uma oração, consequentemente, apenas um verbo. Se o meu período ele é composto, eu tenho o quê? Eu tenho mais de uma oração, ou seja, eu tenho mais de um verbo. Então, no meu período, o meu verbo, ele é obrigatório,
A minha pontuação, ela é obrigatória, e o meu sentido, o sentido aqui também, ele é obrigatório. O exemplo que eu dou para vocês: amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Nós temos quantos períodos nesta... quantas frases, quantas orações nós temos aí nesse período? Quantas orações nós temos nesse período que eu acabei de ler para vocês? 4. Muito bem, 4. 4. Raquel, às vezes você confundiu aqui, ó. Fui viajar. Fui viajar é uma locução verbal, que é o verbo ir junto com o verbo viajar. Fui viajar. Tá bom? É uma locução e conta como só um. Por isso que nós temos 4. Tá bom? A dica de vocês aqui. A dica que eu coloquei para vocês aqui. Observe sempre o verbo, a pontuação e o sentido da oração, certo? Então, com esse pequeno esboço aqui, essa pequena slide que eu preparei para vocês, eu pedi para que vocês fizessem deixa eu ver se já abre direto, o exercício da página. Quem sabe aí me dizer a página? Deixa eu ver se vai direto aqui. 200 e... Ninguém lembrou? Vou ter que pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Página 200. É 232. Muito bem, isso mesmo. Não, eu tenho que interromper e começar. Ela não foi direto, não. Deixa eu olhar aqui. Eu vou ter que parar essa apresentação e colocar outra, tá bom? Isso, fotos, compartilhar. Vê se aparece aí para vocês. Ó, e para facilitar a vida de vocês, eu tirei a fotinha para vocês. Se eu consigo. Eita. Tá. Aí eu consegui aumentar aqui. Então, olha só, na página aí 232, é para vocês fazerem apenas, ó, vocês vão ler aqui esse pequeno texto. Crítica Vargas Llosa aborda o drama dos refugiados em livro infantil, para responderem a questão A e B, e depois nós temos aí, no número 2, a A e a B. Então, dessa página aí, só são 4. Ixi, eu peguei as outras páginas aí. Certo? São só 4 exercícios. Do número 2, vão ler essa frasezinha aí. Identifique os verbos presentes neste período. Vocês vão contar quantos verbos nós temos aí. Deixa eu só mostrar aqui logo. Ver com vocês que não é, para vocês verem que não é tão difícil assim. Número 2. Leia a seguir um trecho extraído do editorial A Morte de 800 Imigrantes. Ao centrar seus esforços apenas no resgate dos náufragos, as autoridades continentais fingiam que o drama de miséria do lado de lá do mar não lhes diz respeito. Bem, então o exercício aí fala o seguinte, na letra A. Identifique os verbos presentes neste período e copie-os no caderno. Quando vocês colocarem nas respostas, por favor, identifique com letra bem legível. Exercício, página 232. Número 1, letra A. Número 1, letra B. Número 2, letra A. E assim por diante. Vamos fazer aí a letra A desse exercício? Quais são os verbos aí desse pequeno período?
Falem para mim, quais são os verbos? Ao centrar seus esforços apenas no resgate dos náufragos. Nesta frase, nós temos algum verbo? Entrar, fingem e diz. Centrar, fingem e diz. Muito bem, nós temos quantos verbos aí? 3 verbos. Quantas orações há neste período? 3? Quanto? 3? Fala, repete. 3 orações que nós temos neste período. Justifique. Como é que vocês iriam justificar essa questão? Por que eu tenho 3 orações? Hã? Pois possuem 3 verbos? Exatamente. Pronto aí. Já fizemos o número 2. Então, é simples, vocês não precisam copiar, é só colocando as respostas. Gente, ficou claro? Sim. A página, pelo menos eu, a página 18 e a 21, a senhora já tinha passado. Já? 18... Qual período? Hã? Vocês lembram quando é que eu passei? Não, eu acho que foi quando as aulas acabaram e a senhora passou meio que informalmente. Antes. Sim, naquela outra sala de aula que a escola montou, não foi? Foi, aí eu já tinha feito, aí eu já terminei o dever, aí eu Ótimo. mandei lá. Ótimo. Vocês sabiam por que eu decidi fazer aquilo de novo? Eu listando minhas coisas aqui, é lógico que quem fez teve o ponto lá extra. Lembra que eu coloquei para vocês, que eu falei que ia ter o ponto extra? Quem participou das salas, a sala de aula feita pela escola e aquela que foi feita pela Secretaria de Educação? Só que nem todos fizeram. Por isso que eu resolvi voltar um pouquinho para dar oportunidade para quem não fez, tá bom? Porque dessa vez eu passei a página 18, 19, 20 e 21. Certo? Podemos ir adiante, gente? Acho que até achado. Vocês estão caladinhos hoje, hein? Deixa eu parar aqui a transmissão dessa. Para eu apresentar outra para vocês. Deixa eu ver, termos essenciais da oração. Pronto. Vocês se recordam que eu passei isso aí até no quadro, lembram, antes da pandemia? Estão lembrados? Sim, não é? Muitos têm até no caderno. Tentando aumentar um pouquinho. Tá. Então, olha, termos essenciais da oração. Então, tá fácil, gente, tranquila a atividade. Nós temos 2, sujeito e predicado. Quais os termos essenciais de uma oração? Como é que eu identifico mesmo a oração? Por conta do verbo. Dependendo da quantidade de verbos no meu período, eu tenho a quantidade de orações. Então, lembrando aí, na minha oração, eu preciso necessariamente de sujeito e predicado. O que nós vemos aí como sujeito? É o termo sobre o qual se declara algo e com o qual o verbo geralmente concorda. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha para ficar melhor. Vamos ver se vai funcionar. Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Voltar para a minha página. Cadê? Tá. Ah, não apareceu, não. Pensei que ia aparecer a canetinha aqui, não deu certo. Então, vamos aí. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo
com o qual o verbo geralmente concorda. E o meu predicado é a parte da oração que contém o verbo e uma informação sobre sujeito. Os exemplos que eu dou aí. As aulas começaram cedo. Qual é o sujeito da oração? Uma coisa bem simples para saber qual é o sujeito da oração é eu identificando primeiro o verbo. Qual o verbo da oração? Começaram. Quem é que começou cedo? As aulas. As aulas começaram cedo. Então, geralmente, para eu saber qual o sujeito da oração, eu tenho que fazer a pergunta para o verbo. Aí fica bem mais fácil. Ela é uma ótima professora. Quem é uma ótima professora? Ela. Então, aí eu descobri meu sujeito. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Quem é maravilhosa? A vida. O restante que sobrou é o nosso predicado. Mudaram as estações. As estações mudaram. Lembra aqui, ó, que aqui está invertido a posição do meu predicado e do verbo, mas isso não altera de forma alguma. O meu sujeito, ele pode vir antes ou depois do verbo e praticar ou receber a ação. Chegaram as encomendas, é isso que eu estava acabando de falar para vocês, a inversão aqui. O que é que chegaram? As encomendas. As encomendas chegaram, a ordem aqui não importa. O assaltante foi preso pelo povo. Quem foi preso pelo povo? O assaltante. Ó, já no predicado. Fez, ó, quando não houver sujeito, o predicado será toda a minha oração. Fez muito calor hoje. Fez muito calor hoje. Nós temos o início aqui com o verbo fazer, indicando estações, indicando o fenômeno da natureza. Então, nesse caso, é tudo aqui, toda a minha frase é o meu predicado. Haverá outras chances. Existirão outras chances. Então, quando o meu verbo haver, no sentido de existir, então, no caso aqui, o meu predicado é toda a frase. Os tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito indeterminado, eu tenho o sujeito determinado, eu tenho o meu sujeito inexistente e, olha só, 3 tipos aqui, mas entre eles tem o sub. Indeterminado. Apesar de existir, não pode ser identificado na oração. Ele existe, mas ele não é identificado. Como assim? Encontraram o seu celular. Encontraram seu celular. Aí eu faço aquela pergunta: quem encontrou seu celular? De acordo com a terminação do verbo, ele está conjugado aí em qual pessoa? Encontraram. Eles. Mas mesmo eu sabendo que foi eles, tem como eu determinar? Não, porque pode ter sido fulano, beltrano, ciclano, são eles. Não tem como eu determinar. Por isso que é dito aí de sujeito indeterminado. Ele está na terceira pessoa do plural. Quando o meu verbo, ele está na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Índice de indeterminação do sujeito. Eu estou indeterminando o meu sujeito. São aquelas velhas frases, quando eu tenho assim, ó, vende-se esta casa. O meu verbo, ele está seguido da partícula se. Vende-se esta casa. E está na terceira pessoa do singular. Eu estou indeterminando o meu sujeito. Não tem como eu saber, na verdade, quem é o sujeito. Igual aqui, ó. Precisa-se de zelador. Está na terceira pessoa do singular, e aqui nós temos a partícula se. Não tem como, por isso que eles são sujeitos indeterminados, tanto uma frase quanto a outra. Quando o meu sujeito, ele pode ser determinado. Quando o sujeito aí, no caso, eu posso determiná-lo, não é? Ele está explícito na
frase ou não. Quais os tipos de sujeitos determinados que eu tenho? Sujeito simples, sujeito composto e oculto. Olha só. Simples. O Brasil é um ótimo país. Quem é um ótimo país? O Brasil. Então, o Brasil, nós temos aí apenas um núcleo do sujeito, ele é simples. Quando nós temos aí, olha essa frase, Brasil e Peru são próximos. Quem é isso? Quem é próximo um do outro? Quem são próximos? Brasil e Peru. Neste caso, nós temos dois núcleos do sujeito. Tendo dois ou mais núcleos, o meu sujeito, ele é composto. Próxima frase. Gosto de viajar. Gosto. Gosto quem? Gosto quem, gente? Eu. Muito bem, Ana Luísa, Ayla. Eu. Mas ele aparece na frase? Não, né, Rafael? Ele não aparece na frase, por isso que ele está oculto, ele está escondido. Então, o sujeito aqui, ele é oculto. A dica que eu dou para vocês aí. O sujeito oculto pode ser chamado também de elíptico ou desinencial. Ele pode aparecer também nesses enunciados, principalmente de concurso, prova do PAS, UNB, essas outras provas aí vestibulares, né? Ao invés de ser falado assim, sujeito oculto, eles podem dizer assim, ó, identifique o sujeito elíptico. Quais são as frases que têm sujeito elíptico? Quais são as frases que têm sujeito desinencial? Aí vocês vão lembrar, é o sujeito lá oculto. Então, são palavras que são sinônimas, tá bom? Por último, o sujeito inexistente. Ocorre com verbos impessoais que não indicam a existência de nenhum sujeito na oração. São 4 casos. Quando eu tenho lá o verbo basta de ou chega de. Chega de desculpas. Começou a frase assim, eu já sei que o sujeito é inexistente. Não possui sujeito na frase. Sujeito inexistente. Quando o meu verbo haver está no sentido de existir e acontecer. Havia milhares de índios aqui. Havia milhares de índios aqui. O que havia milhares de anos aqui? Índios. Eita, muitas vezes eles pegam o pessoal, principalmente em concurso, aí o povo fala, não, o sujeito dessa oração aqui é índios. Ixi, vai errar feio. Por quê? Porque essa frase, ela se inicia com o verbo haver, no sentido de existir. Começou desse jeito, ó, pode colocar lá, verbo inexistente. O outro exemplo aqui, haverá outros jogos? Existirão outros jogos? Acontecerão outros jogos? Então, se você conseguir substituir o verbo haver, tanto pela palavra existir ou acontecer, pode saber que o sujeito aí é inexistente. Ok, turma? Quando eu tenho lá fenômeno da natureza, ventou, choveu, trovejou na praia, qual é o meu sujeito? Sujeito inexistente, tá bom? No caso aí, não existe sujeito na oração. Então, ó, o verbo haver, fazer, ser, estar, indicando tempo cronológico ou meteorológico, o meu verbo será inexistente. Faz 3 anos que ela se foi. Faz. Tá no sentido que indicando tempo cronológico. Então, por isso que o meu verbo, ele é inexistente. São 3 horas aqui, o verbo ser, conjugado, indicando o tempo. Está quente aqui, indicando aqui, ó, meteorológico, tempo meteorológico. Então, o meu verbo também, ele será inexistente. Certo até aqui, gente?
Vamos lá nos exercícios de vocês, exercícios esses que eu já passei. Então, vai estar bem fácil. Muitos aí só vão só replicar, né? O que eu já mostrei. Apresentar aqui os exercícios de vocês. Fotos. Será que esse é o primeiro? Deixa eu ver se esse é o primeiro. Esse é o último. Tá, começa aqui, ó, página 18. Revisão, sujeito e índice de indeterminação do sujeito. Ó. Primeiro exercício. Releia esse trecho do conto Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Houve uma hesitação. Alguns diziam estar acima de qualquer suspeita. Outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam: quem não deve, não teme. Eu esperava paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. Letra A. Observe as formas verbais destacadas neste trecho. A quem se refere? Então, vocês, ó, algumas diziam estar acima de qualquer suspeita. Então, vocês vão pegar esses verbos aqui, ó. Diziam, venceu, esperava. E vão ver com cada um com que se relaciona. Letra B, releia esta frase. Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Quem faz a ação expressa pelo verbo esperar? Madame Guimarães e eu esperávamos pacientes. Aí vocês vão responder. Quem aqui está expressando a ação aqui de esperar? Quem estava esperando? Muito bem, viu, Michele? E é bom que aqui no livro de vocês vai dando um recapitulado, ó. Anote aí, sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. E é bom, conforme vocês forem fazendo os exercícios, vão lendo isso aqui também para relembrar, tá bom? Aí no número 2, vocês vão ler esse trecho aqui, lá do Sherlock Holmes, responder a letra A e letra B. Lembrando que no caderninho de vocês coloquem lá, exercício, página tal, número 1, letra A, letra B, e assim por diante. Coloquem bem legível para mim, porque tem alguns alunos que ainda estão me mandando pelo WhatsApp. Então, se você, caso for um desses, lembre de lá na plataforma colocar lá, professora, já enviei a atividade pelo WhatsApp. E aí você marca como concluída, tá bom? Para algumas turmas, David, eu passei, para outros não, tá bom? Por isso que eu estou revendo esses exercícios, para nenhuma turma ficar prejudicada. De uma forma sucinta, rápida, certo? Então, vocês vão ver aí a página 18. A seguinte, página, não sei se vai aqui agora. Não foi não. Pensei que ia direitinho. Foi não. Sim, Emanuela, ainda passei na antiga plataforma, mas, ó, se brincar, foram só uns 10 alunos que fizeram. Sim, Fernanda, tem que mandar de novo, tá? Porque nessa plataforma aqui, foi o exercício da página 18 a 21. Nessa plataforma tem que ficar tudo registrado. Que é para vocês, benefício para vocês e é segurança para vocês e para mim também. Ótimo, Michele, que você tenha feito. Tanto é que eu postei também na antiga plataforma a correção desses exercícios. Eu falando, corrigindo cada um deles. Vocês chegaram a corrigir pelo vídeo que eu mandei?
Sim, a Ayla. Gente, é sempre os mesmos alunos, olha. Então, Ana Júlia, quando eu postar a correção, aproveita e corrige lá, tá? Que eu vou postar a correção comentada para vocês depois. Então, esse é o momento de vocês colocarem em dias. Lembrando, então, deixa eu parar a apresentação aqui. Ótimo. Alguma dúvida, gente, na explanação desses dois conteúdos aí? Frase, oração, período e sujeito e predicado? Professora, Pode falar. qual atividade que a senhora estava falando mesmo? Atividade da página 18, Carlos. Sujeito e predicado. Eu fiz, só sei disso. Fez? Eu estou fazendo, hoje eu comecei pela manhã fazendo a conferência de alguns. Estou anotando. Deixa eu aparecer aqui para vocês, que eu até prefiro para vocês visualizarem legal. Deixa eu ver se dá. Ainda não. Anota, Ana Júlia. Você viu pela plataforma Google Classroom que eu coloquei? O aluno me mandou o WhatsApp, só que não se identificou, me dando a dica, dizendo que a professora de espanhol também utiliza. Gente, ó, eu ativei minha câmera, ainda não apareceu. E aí eu criei um subitem, um tópico na sala de vocês, dizendo o seguinte. Deixa eu entrar aqui eu vou até apresentar ela para vocês, já que se abriu o Google Classroom. Para mostrar onde é que fica direitinho. Estava olhando justamente as atividades de vocês aqui. Ver se eu consigo voltar aqui. Ô, professora? Pode ir perguntando. Professora? Pode perguntar. É só para fazer os exercícios da página 18? 18, 19, 20 e 21. Ah, tá. Tá? Vou ver se aparece aqui. Nada. Nossa, a internet hoje tá horrível. Não apareceu para vocês, não. Deixa eu abrir de novo aqui, ver se aparece. Turmas. Agora eu acho que sim, né? Olha, eu criei para vocês aqui, ó, na barra de atividades. Ó, o subítem, o tópico que eu falei para vocês, aula gravada no Meet. Primeira aula que eu gravei foi no dia 6/8. Aí vai ter a de hoje, 13/8, que eu vou postar mais para o finalzinho, quase início da noite, tá? Quando eu termino de editar. Então, você entra nessa atividade e você tem que marcar, você tem que ver e marcar como entregue. Ó, eu abri aqui a página, o Classroom do 8º A, ó, poucos alunos aqui, 10 alunos que visualizaram e colocou como devolvido. Então, você, além de participar, daqui a pouquinho está acabando, tá, Kathleen? Eu só estou explicando agora as atividades para vocês aqui. A atividade não, a formatação aqui da nossa sala. Então, quando você visualizar, você coloca lá como concluída. Tá, Nathan? Daqui a pouco eu faço a chamada para finalizar nossa aula. Então, você não esqueça de marcar como concluída, porque eu vou colocar lá o positivo. Tá? Voltando aqui
atividades. Nós temos, então, a aula do Meet, que eu coloquei. Ó, a quinta semana, que eu coloquei frase, oração, período e termos essenciais da oração. Nós estávamos falando da nota, não é? Ó, estratégias de avaliação. Eu coloquei o subitem aqui, notas do primeiro bimestre. Então, você vai clicar lá na sua sala, vai clicar notas do primeiro bimestre, estratégia de avaliação, notas do primeiro bimestre, e você vai conseguir visualizar a sua. Aí você só me devolve para eu saber se você viu ou não. Rafael, não precisa escrever na própria atividade, não. Você pode estar fazendo as atividades no caderno e estar enviando o arquivo, tá? Vocês têm que ver a melhor forma de vocês fazerem a atividade. Não tem problema fazer no hoje, tirar a cópia, tirar foto do caderno, não. Professora, Oi, a nota que pode falar. você deu no primeiro bimestre já foi com os pontos adicionais, né? Já, Já botou. foram 2 pontos Ah, tá. adicionais. Se vocês tiverem dúvidas em relação também à sua pontuação, me manda lá no particular, onde tem lá a sua nota, só mandar um recadinho no particular que eu falo, que eu respondo. Tá bom? Vocês tiveram acesso também às outras notas? Não? Eu não. Pois é. Gente, eu queria saber quem foi que me mandou a sugestão. Me mandou pelo WhatsApp, mas só que não está identificado o nomezinho da pessoa. Foi você, Vitor? Muito obrigada, viu? Tá vendo? Ó, consegui que vocês visualizassem. Rafael, quadrinhos em volta da pergunta. De qual que você está falando? Qual tarefa? Hein, Rafael? Foi sobre o resumo, resenha e charge? Sim, não, mas eu não vou fazer tarefa mais daquele jeito, não, que é muito complicado, tanto para editar quanto para vocês. Aí fica difícil mesmo. Tá bom? Vou fazer o possível. Se for mais uma desse jeito, vocês puxem minha orelha. Professora, não faz assim, tá? Ah, eu tô lembrando, eu queria dar um recadinho para vocês, o seguinte. Deu para entender, gente, aqui da nossa sala? Sim? Não deixem de visualizar, tá? As notas e colocar como vista, tá? Como feita, e vocês me devolvem. Já em relação também à nossa aula, entreguem, é como se fosse uma atividade também, entrega, gente, certo? Ah, e outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: tem alunos que estão visualizando, deixa eu ver se esse daqui dá para ver. Estão assim, ó, visualizando a atividade. Tem atividade, vou citar aqui do Alex. Gente, o Igor está aí na sala? Igor, você está aí? Igor, acho que o Igor não deve estar, não. Eu vou pegar aqui a atividade do Alex. Alex, você está aí na sala? Queria pegar de alguém que estivesse na sala. Alex do 8º A. Ah, mas não tem problema não, ele fez tudo aqui. Ó, tem casos de alunos, o seguinte, que estão, olha, chega lá na atividade, instruções, tem a atividade todinha, e aí depois só marca como concluída a atividade e não me manda nenhum arquivo. Gente, para esses alunos, a atividade vai ser como não concluída, vocês vão ganhar negativo e vão ter a falta daquela semana. Então, vocês têm que prestar atenção se na atividade precisa ser arquivado, precisa ter algum arquivo. E quase todas que eu passo têm a necessidade, ó, frase, oração e período, tem as atividades. Termos essenciais da oração, tem atividade. Então, nessa semana foram 2 atividades que eu passei.
Ah, professora, mais duas? Sim, porque essa daqui, termos essenciais da oração, muitos de vocês já fizeram. Então, é só para completar e dando oportunidade para quem ainda não fez. Então, por favor, não marquem só a atividade como concluída, certo? Então, vou parar aqui a apresentação. Professora, Pode perguntar. Oi. eu faço exatamente, eu pego lá, aí quando eu tento editar o documento, acaba que sai tudo errado. Sai tudo errado. Das imagens. Aí, eu só boto as letras. Pode fazer. Samuel está falhando. Ó, em relação a sair tudo errado, não tem problema não. Mas se você quiser só colocar as respostas em um outro arquivo, pode, tá? E me enviar, não tem problema. Tá. Emanuele, você está falando na sua atividade de português? Não tinha nota ou é de espanhol? Não, né? Então, gente, ó. Tem mais alguma pergunta? Agora deu para aparecer um pouquinho. Mas está travado meu computador aqui. Ah, tristeza. Emanuele, você não recebeu a nota, foi a de espanhol que você falou, né? Não é de português, não? Só tem uma nota de uma aluna que está em aberto, porque ela ainda está me devendo atividade. Tá, ó, tranquilo. Gente, então eu vou me despedindo de vocês. Tem gente doida já para sair, né? Que eu acho que vai começar a de ciências. Já sabem o seguinte: toda quinta-feira, às 2 aulas, a gente tem aula. Só relembrando, na segunda-feira eu faço a postagem do material e na quinta-feira eu faço a explicação e tiro dúvidas, certo? Tranquilo? Certo, gente? Então, ó, fiquem com Deus. Um bom restinho de semana para vocês. Façam as atividades, postem na sala para eu já tomar nota. Já fiz a chamada, Rafael. Não esqueçam de marcar lá a nossa aula do Meet também. Bom? Podem ir, viu? Beijo.